Ótimo, podemos começar então? Gente, então vamos lá. O que fazer para ter uma vida incrível, maravilhosa nesse período de pandemia? Onde o sofrimento, o luto, o medo, a perda de pessoas que estão ao nosso redor realmente nos comove, faz o nosso coração doer, é uma chaga que abriu na humanidade, não tem como a gente fingir que não está acontecendo. Essa pandemia já chegou perto de nós, está dentro das nossas casas, está dentro do nosso local de trabalho. A morte se colocou como uma possibilidade concreta, real, na nossa frente. E como, diante de tudo isso, Jason, a gente ter uma vida incrível sem nos sentir insensível diante da dor do outro? Talvez o que muitas das pessoas sentem é que se alegrar nesse momento, buscar uma qualidade de vida e ter uma vida incrível seria insensibilidade da nossa parte. Porque, na verdade, nós precisamos nos empatizar com o outro, nós precisamos sentir a dor do outro e, pior, precisamos sentir a nossa própria dor. Gente, isso é verdade, mas ao mesmo tempo precisamos pôr um ponto de interrogação nisso daí. Eu sou o responsável pela minha vida e pela minha história. Eu não posso ser vítima das circunstâncias que acontecem ao meu redor. Os grandes homens, a grande felicidade, a saúde mental que nós tanto necessitamos agora para nós professores, precisa estar em eu me tornar o responsável pelas minhas ações. Eu me tornar o responsável pela minha felicidade ou pela minha infelicidade. E aí você diz assim, Dixon, mas como ser feliz? Como ter uma vida incrível diante de tantas adversidades, diante de tanto sofrimento, com perdas de colegas, de amigos? A gente olha para a pandemia, olha para as notícias, elas não são nada animadoras. A gente até imaginou que em 2020 seria o pior ano dessa pandemia, mas não foi. 2021, nesses 4 meses, foi pior do que todo o ano passado. Como eu posso ter, nesse momento, satisfação com a própria vida? Pois é, meu amigo. Existe um autor francês chamado Jean Paul Sartre, que ele faz parte do que nós chamamos na filosofia de existencialismo, que ele nos diz algo muito, muito interessante. Não importa o que a vida fez comigo. O que importa é o que eu fiz com aquilo que a vida fez comigo. Eu vou repetir novamente para você saborear. Não importa o que a vida fez comigo. O que importa é o que eu fiz com aquilo que a vida fez comigo. Então veja, gente, nós temos 2 situações diante dessa pandemia. Nos deixar invadir pelo medo, nos deixar invadir pelo caos, nos deixar invadir pelo pânico, ou mesmo diante da dor, mesmo diante da adversidade, mesmo diante do sofrimento, eu posso manter o meu equilíbrio emocional. E como é que eu faço isso, Jackson? Porque se isso fosse fácil, eu já teria feito há muito tempo. Pois bem, no livro das Lamentações da Bíblia, tem uma passagem que eu gosto muito, que ela é muito importante para nós nesse momento. Ela diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Vou repetir. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Gente, durante muito tempo, nós aprendemos, e é parte da nossa natureza, que quando a gente passa por momentos difíceis,
quando a gente passa por um momento de dor, de sofrimento, de adversidade, o nosso cérebro ele vai buscar situações em que nos remete mais ainda à dor, ao fracasso, à desilusão, e isso nos desperta medo para o futuro. Então, o medo, ele é paralisante. A pior coisa que pode acontecer conosco nesse momento é nos deixar tomar pelo pânico. Mas, Jason, a Covid ela é real. Como é que eu posso, então, conviver com esse medo e não me deixar levar pelo pânico? Olha que interessante. Tudo depende das nossas escolhas, queridos educadores. Tudo depende de como nós olhamos para a nossa vida. Se eu olhar com medo para a Covid, mas esse medo me levar à proteção, a usar máscara, a me cuidar, a me proteger, a proteger os meus familiares, usar álcool e gel, a proteger a minha família, ótimo. Esse medo está ligado à proteção da minha vida. Esse medo é extremamente positivo. Muitas pessoas acham que o medo é sempre negativo. Mentira. O medo é aquilo que muitas das vezes salva a nossa vida. O que é que faz com que uma criança que não sabe nadar não chegue do lado da piscina e pule? O medo de se afogar. Então, o medo, quando usado na direção certa, no foco certo, no momento certo, ele é um grande aliado. O medo, quando ele é usado como pânico, ou seja, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer, eu estou consumido pelo medo, pelo pânico, e agora tudo me dá medo, significa que eu estou adoecendo. E aí eu olho para o futuro sem esperança, e olho para o passado buscando só as coisas ruins que me aconteceram, e vou dizer, não, nada de bom vai me acontecer. Eu não nasci para ser feliz. Olha aí, eu estava no meu melhor momento. 2020 era para ser incrível. 2021 nós imaginávamos que ia ter uma outra vida. Olha o que aconteceu. Pois é, meus amigos. O que nós precisamos agora, nesse momento, é saber trabalhar o medo que existe em cada um de nós. A dor que existe em cada um de nós, o luto que existe em cada um de nós. Então, a primeira coisa que eu tenho que perceber, eu posso chorar e tenho que chorar pela mãe que eu perdi, pelo funcionário que se foi, por aquele amigo que perdeu a luta pela Covid, por aqueles que estão doentes, seja pelo câncer, seja por outras doenças, pelas pessoas que eu não consigo mais abraçar. Isso eu tenho que me permitir sentir. O que eu não posso permitir é que, diante do sofrimento do outro, eu sinta que eu não posso ter mais alegria na vida, porque isso seria falta de empatia. Porque isso seria insensibilidade da minha parte. E aí, junto com a doença do outro, eu também vou me adoecendo. Junto com a doença do outro, eu vou perdendo a capacidade de fazer com que a minha vida seja incrível. E toda vez que eu entrar no sistema de tristeza, de angústia, de depressão, de síndrome do pânico, eu vou baixando a minha imunidade. Isso significa que se eu ficar doente, eu vou ficar mais tempo doente porque a minha imunidade está baixa. Se eu pego uma doença grave, a chance que eu tenho de falecer por essa doença é maior do que alguém que tem a esperança como agora um norte para a vida, ou uma atitude de vida. Porque esperança, como nos diz Paulo Freire, muitos acham que essa frase é do Cortella, mas na verdade o Cortella estava citando Paulo Freire, que ele diz a esperança
vem do verbo esperançar, não esperar. Ok? A esperança que nós queremos agora, ela vem do verbo esperançar, não do verbo esperar. Qual a diferença disso? Que o esperançar é o acreditar que vai dar certo, acreditar que eu vou me sentir protegido, acreditar que eu tenho um Deus que me ame, mas eu fazer de tudo, ou eu trabalhar e tomar ações como se só dependesse de mim para que a minha vida fosse mais feliz. Isso é esperançar. Não sei se você está me entendendo. A junção da fé com a minha participação real, com as minhas atitudes. E aí, lembrando daquilo que nós lemos em Augusto Cury, na psicologia positiva, para cada emoção ou para cada pensamento negativo que eu desenvolvo, eu preciso de, no mínimo, 3 pensamentos, 3 emoções positivas. Então, veja, diante agora dessa situação que nós acabamos de ter, entre não dá certo a gente usar um outro sistema eletrônico, outro sistema digital, para termos essa palestra. E aí, com calma, a gente foi buscando soluções, até a gente chegar aqui agora. Se nós tivéssemos entrado em pânico, naquele momento que as coisas não estivessem dando certo, nós não iríamos conseguir pensar, nós não iríamos conseguir achar solução, porque o pânico, ele fecha o circuito da memória. O pânico, ele vai criar uma ansiedade que é como se você tivesse numa sala fechada e todas as janelas que você abrisse em busca de ar novos, em busca de uma nova visão, em busca de um novo horizonte, toda vez que você abre uma janela, você dá de cara com a parede. Entende? E cada vez que você abre uma janela e vê que essa janela está fechada, mais ansiedade, mais medo, mais pavor você vai ter. O que acontece com as nossas famílias? O que acontece com a maioria de nós educadores? Nós estamos fechados, olhando para essa situação, abrindo janelas aonde a gente só vê desastre, aonde a gente só vê notícias ruins, aonde a gente só fala de coisas negativas. E não tem como. Você abre o jornal hoje, você liga a televisão, você só vai ver pessoas falando que as coisas não estão bem, que, nossa, o Brasil está batendo recorde de morte, as pessoas, as UTIs estão totalmente lotadas, o Brasil entrou em colapso, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é desse, a culpa é daquele. Gente, quando eu busco um culpado, mas, Jackson, isso que você está falando não é tirar o senso crítico? Não, isso é proteger as minhas emoções. Então eu vou dizer para você, se você acha que você está numa situação difícil, eu posso te garantir, eu estou numa situação, às vezes, muito mais difícil que você. Porque as pessoas que me ligam, as pessoas que me procuram, são todas agora, nesse momento, pessoas que estão más. Seja pela Covid, seja pela tristeza, seja pela angústia, seja por não estar sabendo como lidar com a situação, seja porque o seu comércio quebrou, seja porque estão desempregadas, estão passando fome. E isso, olha, eu tenho que saber acolher a dor do outro e eu tenho que saber proteger as minhas emoções. Ora, já que eu tenho que saber proteger as minhas emoções, eu vou olhar o mínimo possível de telejornal. Aliás, uma das questões da saúde mental das pessoas é você acordar de manhã e não ver telejornal. E isso antes da pandemia. Porque o telejornal, as notícias, elas só têm impactos se elas forem negativas.
Por isso que programa como o da Atena, programa aí em Cuiabá, como eu sei que tem esses heróis que só falam mal, falam da violência de Cuiabá, falam disso, falam daquilo, acham ser o herói do povo, acham que está lutando pelo povo. Mentira! Eles estão desencadeando doenças emocionais em quem assiste e que gosta desse tipo de programa. Eu lembro que aí em Cuiabá eu participei de um programa de TV e eu disse que para ser feliz é preciso ter inteligência. Sem inteligência não há possibilidade de ser feliz. E um desses programas que tem esses heróis, tipo da Atena, ele vai me criticar no final. Que inteligência! Então você quer dizer que o homem da roça não pode ser feliz porque ele não é inteligente? E aí eu paro e penso, meu Deus, Jesus tinha razão. Quantos pobres de espírito nós vamos ter que conviver? A inteligência, quando eu falo que é fundamental para a nossa felicidade, é você saber e escolher as decisões que mais vai ao encontro da sua felicidade, da sua realização, do seu coração. Não é a inteligência do estudo, não é a inteligência do conhecimento científico, mas é a autointeligência que me faz optar sempre por algo que é melhor. E era isso que nós estávamos levando para as escolas através do autoconhecimento. É isso que a BNCC hoje nos pede quando ela coloca as 10 competências. Desenvolva a inteligência socioemocional. E essa inteligência socioemocional, ela é desenvolvida em muitas pessoas de um modo intuitivo, porque tiveram uma criação diferente, inclusive homens da roça, como disse esse senhor, que como se o homem da roça não fosse inteligente, o homem da roça, ele consegue proteger muito bem suas emoções, muito mais do que nós na cidade. Ele convive com o campo, ele contempla a natureza, ele está no meio de pessoas, de animais, de vida. Ele é capaz de ter ações todos os dias, ele trabalha, ele ocupa sua mente. Ou seja, um homem que trabalha na roça, muitas das vezes, consegue ter uma inteligência a mais para ser feliz do que eu, que estou na cidade e não tenho muitas opções. Não sei se vocês entendem. Mas esses ditos heróis do povo, nesse momento, que vão para a rede de televisão para falar mal, para criticar, para julgar, para emitir suas opiniões pessoais, como se eles fossem os donos da verdade, essas pessoas nós precisamos evitar. Me desculpa se você gosta desse programa. Me desculpa se você gosta de Big Brother Brasil. Mas o Big Brother Brasil, e principalmente agora, eu estou vendo e ouvindo algumas pessoas me dizerem, esse momento agora, o reality shows estão no alto porque as pessoas estão em casa. E o que as pessoas querem ver? Tretas. O que as pessoas querem ver? Confusão. O que as pessoas querem? Julgar o comportamento uma das outras. Só que toda vez que você passa a julgar o comportamento de alguém, você está colocando em risco a sua saúde emocional. Aí sim você está desenvolvendo a incapacidade da empatia, você está desenvolvendo se você está perdendo a autoconfiança, você passa a julgar, e ao mesmo tempo que você julga, você passa a se sentir escravo da opinião dos outros, porque você sabe que o outro pode te julgar da mesma maneira que você está se julgando. Então eu preciso, nesse momento, encontrar pessoas, encontrar coisas, encontrar canais que me façam refletir sobre a esperança e não sobre a maldade, sobre as coisas boas e não sobre as coisas ruins. Mas, Jackson, isso que você está me falando não é ser alienado? Não, meu amigo. Nós estamos com uma pandemia terrível. Você pode mergulhar nessa pandemia e encontrar caos, pavor, medo, desorientação,
perder a sua paz interior, perder a sua saúde emocional, ou você pode proteger suas emoções dizendo: eu estou aqui para ajudar quem eu preciso, mas eu não preciso o tempo todo estar colocando emoções negativas na minha vida, ouvindo noticiários do qual eu não posso intervir. E aí nós vamos voltar à questão do esperançar, que eu não posso intervir aonde eu só posso remoer dentro de mim. Então, qual a diferença da esperança para o esperançar? A esperança da espera é aquilo que você ouve de notícias ruins e fica quieto. Você não tem o que mais fazer. Você não tem o que fazer. Então você vai remoendo aquilo e vai estragando a sua saúde mental, vai se deixando levar pela tristeza, pela angústia, pelo descaso, pela falta de sentido para a vida, pelo pavor. Agora você pode escolher o esperançar. Ouvir as notícias que, de fato, você pode transformar. Como assim, Jason? Vamos lá, eu estou falando para educadores. Eu estou falando para educadores. Então, se eu posso cuidar das pessoas que estão do meu lado, se eu posso me doar mais pelos meus alunos, se eu posso entrar em ação, aí sim eu transformo a esperança no esperançar. Aí estão me dizendo aqui, temos muitas perdas de nossos entes queridos, não querem que com a partida deles nós ficamos depressivos. Exatamente, Raul. A vida dos nossos professores que se foram, a vida dos nossos educadores, a vida dos nossos parentes que partiram dessa por causa da Covid, eu vou te falar. Essas vidas esperam que nós vivamos para fazer com que a vida e os trabalhos deles tenham valido a pena. Seria terrível para mim descobrir que ao ficar doente ou partir dessa vida, eu deixei aqueles que me amam mal. Se tem uma coisa que eu quero que as pessoas saibam, é que eu vivi aqui o máximo que eu pude, doei-me intensamente pelos outros e por aqueles que eu amo, doei a minha vida sem cessar para melhorar a vida dos outros e que a minha partida só tem sentido e o meu sofrimento só tem sentido se, nesse momento, eles fizerem a vida deles valerem a pena, nem que seja porque algum dia eles conheceram Jackson. Dá para você entender? Como que aí as pessoas podem lidar com o luto de forma mais branda? Jackson, mas o luto não vai sumir da minha vida. Claro que não. Imagina, esses dias uma mãe me ligou dizendo o seguinte: Jackson, por favor, reza por mim, porque eu perdi o meu filho para Covid. Um homem, um senhor, pai de duas meninas de 47 anos. A mãe tem 72. E ela dizia: reza por mim, eu não aguento mais, eu não quero mais chorar, eu não quero mais sofrer. E eu disse para essa mãe: querida, só tem uma forma de você não sofrer com a perda do seu filho. É nós rezarmos juntos e pedirmos a Deus para tirar do seu coração todo o amor que você tinha pelo seu filho. Se Deus tirar o amor que você tem pelo seu filho, aí sim, a morte dele não vai ter sentido nenhum e você não vai mais sofrer. E aí ela disse: de forma alguma. Eu amei o meu filho desde o primeiro momento que eu soube que eu estava grávida. Eu dei a minha vida por ele para que ele pudesse ser feliz. Falei, então, mãe, não tem como a gente não sofrer. Agora, existe um sofrimento que pode ser abrandado, minimizado, porque esse sofrimento nunca vai deixar de existir. Você perder um filho, tem até um livro que chama A Dor que Não Tem Nome.
Nós não temos um nome para dar de pais que perdem filhos, mas tem como você viver a sua vida da melhor forma possível e dizer para você mesmo: eu estou vivendo, eu vou viver, eu vou fazer essa vida valer a pena por você, que eu sei que está no céu. Tá dando para vocês entenderem a diferença de como a gente olha para os fatos que nos acontecem? Aí você vai dizer para mim: ah, Jackson, pelo amor de Deus, você tem uma vida que a gente inveja. Você tem uma vida que, ó, particularmente, eu gostaria de ter. Será? Meu querido, desde janeiro eu estou desempregado. De lá para cá, assim, eu não. Eu sou na inteligência educacional apenas um freelance. Eu sou da escola da inteligência. Quando tem trabalho, me convida. Quando não tem, não convida. De janeiro para cá, eu tive 25 palestras canceladas. Não tenho salário desde janeiro. A maioria das pessoas que eu atendo é de forma gratuita, porque elas não têm como me pagar. Estou devendo o banco, não tem vergonha de falar isso. Tive que vender minha moto. Quando eu dei o recibo da minha moto e o cara levou, eu entrei para dentro e chorei. Putz, quanto tempo eu levei para conseguir comprar? Quantos sonhos, quantas coisas eu me dediquei? Quantas vezes eu li, escrevi, dei palestras e agora sem nada? O próximo bem vai ser meu carro. Mas se eu olhar, não é culpa de ninguém. Nós estamos vivendo uma pandemia. Uma pandemia. E eu estou nessa pandemia. E aí eu olho para o meu passado e eu penso o seguinte: se eu tive a oportunidade de comprar uma motinha, eu posso comprar de novo. Se eu tive a oportunidade de ter um emprego, de dar palestra, eu vou ter a oportunidade de novo e eu vou agarrar de unhas e dentes. Mas nesse momento, eu não tenho nada. E aí eu poderia estar na cama, depressivo, numa tristeza profunda, reclamando com Deus de que, puxa, quanto bem eu fiz, quantas pessoas eu ajudei, eu não merecia isso que eu estou passando. Cara, acontece o seguinte: se eu dissesse, se eu estivesse falando isso para mim, que eu não merecia isso porque eu estou passando, e me vitimizasse pela situação do momento, você olharia para mim como um fracassado. Você jamais olharia para mim como uma inspiração. Nossa, esse cara também não está bem. E está tirando força da onde? Daqui. De olhar para trás e sentir esperança, porque eu já tive e já estive em situação muito pior. Já passei fome na minha vida. Já perdi tudo, pessoas que me prejudicaram imensamente. E eu consegui dar a volta. Peguei a Covid, tenho asma, consegui vencer. Então, o que eu posso dizer para você é que esse momento de sofrimento não me derrota, me entristece, mas não me apavora. E a escolha entre entristecer e se apavorar é minha. Não sei se você está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando. Sim, é buscar força na religião. Alguém disse aqui para o Raul está dizendo na família. Se eu fico parado e não pratico bem, eu me encho de emoções negativas. Veja, a nossa vida é como remar contra a maré. Ou eu vou remando em favor do bem, ou quando eu paro de remar, eu volto para as coisas ruins.
Dá para você entender isso? Ou eu vou remando em favor daquilo que é bom, ou quando eu paro de remar, eu volto para aquilo que me adoece. E como diziam os filósofos antigos, se eu quero me curar, eu não posso voltar àquilo que me adoece. Eu não posso voltar para as coisas que me adoecem. Eu tenho que viver hoje e fazer a vida valer a pena hoje. Eu só tenho o agora para viver. Se eu fico olhando para o passado e me encho de emoções negativas, porque eu vou olhar para o passado e dizer, nossa, olha, nada dá certo na minha vida. Eu vou olhar para o futuro e vou dizer, que esperança eu posso ter disso? Se na minha vida nada deu certo, o que não é verdade. Porque se você está onde você está hoje, se você tem um emprego, a vida deu muito certo para você. Se você tem a quem amar e se você tem a quem te ame, a vida deu muito certo. Que os momentos difíceis que você enfrentou, que os momentos difíceis que você passou, nada mais foi do que fortalecer o seu coração. Aliás, são os problemas da nossa vida que tiram de nós as nossas maiores virtudes. Eu não conseguiria ter alguém como inspiração se essa pessoa, diante da pandemia, diante da situação que está vivendo, ela simplesmente paralisasse e se desse de vítima. Eu não consigo ter alguém como inspiração que mergulha na tristeza e não quer sair dali. Eu não consigo ter alguém como inspiração que se torna vítima das circunstâncias. O que eu tenho como inspiração são pessoas que no momento da dor, diante do sofrimento, diante do luto, diante das dificuldades, ela não para. Porque ela sabe que pode pessoas muito perto, parentes, familiares, mãe, amigos, falecerem pela Covid. Mas eu ainda tenho a minha missão a cumprir. E o fato deles terem partido antes de mim não anulou a minha missão. Não tirou de mim o meu propósito de vida. E sabe de uma coisa, meus queridos profissionais da educação? Se você não tiver um propósito de vida, as circunstâncias vão te esmagar. O que é um propósito de vida, Jackson? É saber exatamente para que você nasceu, o que você está fazendo nesse mundo e como você vai inspirar as pessoas a serem melhores. Mas eu não quero inspirar pessoas a serem melhores. Então você vai naufragar no pessimismo do seu egoísmo. Desculpa, mas é isso que os psicólogos dizem. Aqui, gente, muitas pessoas dizem o seguinte: o Jackson é autoajuda. Não. O Jackson é ciência. A única coisa que difere do meu linguajar é que, em vez de falar com aquele linguajar rabuscado da filosofia, rabuscado da academia, das faculdades, eu tento traduzir isso para você num linguajar que você compreenda e que faça sentido para a sua vida. Olha para você ver. Eu tenho um professor, amigo meu, que, ouvindo esses tipos de programa dos heróis, né, que vão nos PSFs para falar mal de enfermeiro, para dizer que não está sendo bem feito e tal, ele chegou num dos PSFs, deu de cara na moça, porque ela falou que não adiantava fazer o teste do Covid, porque não iria dar certo. Iria dar falso negativo, porque precisaria de um tempo ainda para ele fazer o teste. Ele falou, não, vocês é que não querem fazer, vocês são vagabundos, o pessoal do setor público não faz nada. Aquela coisa que sempre falam da gente, né? Professor não faz nada, pessoal da educação não faz nada, da saúde não faz nada, a gente só quer prejudicá-los e tudo mais. Pois é, a moça falou para ele, olha, eu vou fazer, não confie nesse resultado,
você provavelmente está com Covid, mas vai dar um falso negativo. Ela fez o teste, falso negativo. O que ele fez? Voltou para casa e disse: eu não peguei Covid, sendo que a esposa pegou, os pais pegaram, os filhos pegaram. A hora que ele foi buscar ajuda, já era tarde demais. Quando ele foi buscar ajuda, depois de 8 dias desse teste negativo que ele não tinha, ele já foi direto para ser entubado. E ao ser entubado, ele teve um ataque cardíaco. Precisaria chegar a esse ponto? Não. Ele é um cara extremamente agressivo, como ele foi com as meninas do PSF, com as enfermeiras? Não. Ele se deixou levar pelo pânico, ele se deixou levar pelas notícias negativas, ele se deixou levar pelo medo, ele fechou o circuito da memória e ele teve atitudes que não o favoreceram. Culpado? Não, gente. Porque a pessoa, quando surta, ela não tem culpa. Significa que o circuito da memória, todo pensamento positivo, todo pensamento poderia achar uma solução, ele foi fechado, trancado. A pessoa só consegue agir com agressividade. E por agir com agressividade, a gente, na maioria das vezes, não toma atitudes que seriam melhores para nós mesmos. Professor, professora, eu sei que o seu coração está doendo e eu sei que o que eu vou falar agora para você, você vai ter vontade de me mandar para o inferno. Você não entende nada, cara. Você não sabe nada do sofrimento humano. Perdi pessoas muito próximas de Covid. Perdi pessoas próximas no meu coração que eu amo muito. Dói ver os posts de Cuiabá mostrando quantos educadores partiram pela Covid. Porque eu tenho um carinho por vocês imenso, imenso. É a cidade que eu mais amei em trabalhar, que eu mais amo em estar, é Cuiabá. Quando eu ouço uma notícia de que uma coordenadora perdeu uma mãe, um professor faleceu, uma escola solta uma nota oficial de luto por algum funcionário, ou a secretaria coloca uma nota oficial também, que eu já vi a secretaria fazer várias vezes isso, de uma sensibilidade imensa, lamentando a morte, isso me dói profundamente. Mas a única forma, professor, professora, educador, educadora, que eu tenho para fazer com que esse sofrimento venha valer a pena é me colocar a serviço do outro, é trabalhar. Então imagina, com 25 palestras canceladas em 2 meses, eu não tenho nada para fazer. O que eu vou fazer? Atender pessoas gratuitamente. Convidar pessoas que estão no último. Atender hoje enfermeiras que estão lidando com essa epidemia no dia a dia. Porque se eu não fizer isso, eu vou me adoecer emocionalmente. Porque o sentido da vida, o propósito da vida nunca está em mim, está naquilo que eu faço para o outro. Dá para você entender isso? Dá para você entender que a sua vida só vai ser melhor quanto melhor você for para o outro. E nesse momento de pandemia, não tem como você ter uma desculpa de que você não pode ser melhor para o outro. Mesmo sofrendo que sua mãe tenha falecido, mesmo sofrendo que seu pai tenha falecido, você não consegue tirar essa dor do coração, mas você consegue amenizar a dor quando você se coloca à disposição do outro. E aí, vocês que têm um trabalho hoje, vocês que têm um emprego hoje, você tem metade do caminho para você se realizar naquilo que você faz. Professor, profissional de educação,
diretor, coordenador, vocês dos CMEs, das creches, vocês têm já no trabalho de vocês a capacidade de trabalhar e de se realizar, porque vocês já têm gente para cuidar. Olha que coisa fantástica. Não amaldiçoe o trabalho de vocês. Não diga, nossa, mas nós da educação, olha só, as pessoas não nos valorizam. Enquanto você perde tempo querendo o valor de pessoas que nunca vão reconhecer o valor que nós temos, nós perdemos a energia de focar naquilo que realmente importa. Cuidar daqueles que nós precisamos cuidar. Amar aqueles que nós precisamos amar. E quando a gente para olhar para a ingratidão, para olhar para aqueles que nos apedrejam, eu paro de olhar para o bem, para o sentido da minha vida. Desculpa, mas eu não tenho nenhum preconceito de conhecimento, tá? Eu não tenho preconceito nenhum de citar pessoas, autores, sejam eles de direita ou de esquerda, sejam eles religiosos ou ateus, sejam eles budistas, muçulmanos, judeus ou cristãos, da filosofia grega ou da filosofia indiana, da filosofia oriental, eu não tenho esse preconceito. Mas eu vou citar uma passagem bíblica. Quando Jesus estava andando sobre as águas à noite, os discípulos tiveram medo e Pedro, numa atitude emocional fantástica, de saúde emocional, diante do medo, ele falou assim, não, em vez de sentir medo, Senhor, se tu podes andar sobre a água, peça para que eu vá ao seu encontro. E Jesus disse, ótimo, Pedro, vem cá, ande. E Pedro começou a andar sobre as águas, não esqueçam disso. Pedro começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Qual que foi o problema? Ele começou a olhar para o lado, viu as ondas que estavam grandes, mas ele estava por cima das ondas. Começou a olhar para o lado, olhou e viu a ventania, olhou para trás, viu os apóstolos, os outros, ainda com mais medo, e ele perdeu o foco de onde ele devia ir. E aí ele se encheu de medo e começou a afundar. Professor, professora, educador, educadora, você que trabalha na escola, no CMEI, na creche, sendo porteiro, na limpeza, trabalhando na alimentação, na cozinha, cuidando de crianças, limpando bumbum de crianças depois que fazem cocô e xixi, cuidando delas. Não perca de vista o que você tem que fazer para olhar para quem está te criticando, para olhar para aqueles que estão com medo, para olhar para aqueles que estão enfrentando suas dificuldades, porque você vai afundar. Jackson, mas isso não é insensibilidade? Não! Isso é sabedoria de vida. Eu estendo a mão para quem está do meu lado, mas eu não posso deixar com que eles me afundem junto. Quando eu tinha 22 anos, eu morava em Santa Catarina e pela primeira vez eu fui conhecer a praia. 22 anos, eu era seminarista, então eu era um bicho bobo que dói, eu era uma anta e fui conhecer a praia. Quando a gente foi indo, eu e um colega meu, para o fundo do mar, para o fundo do mar, para o fundo do mar, e de repente a gente estava aonde não dava pé e nós já estávamos nos afogando. Vieram dois surfistas, e pularam para nos salvar. E sabe a primeira coisa que esses surfistas fizeram? Foi desmaiar a mim e o meu amigo, que também era seminarista, para nos trazer para a praia. Porque se eles não nos desmaiassem, nós levaríamos ele para o fundo. Olha que coisa fantástica. Entendeu? A primeira coisa que ele fez foi me pegar por
pelas costas, me dá um mata-leão, que a gente chama de mata-leão hoje, naquela época nem tinha esse nome, me dá um gancho, me desmaiar por falta de ar para me tirar dali. Por quê? Porque eu estava tão com medo, tão apavorado, e quando você tem medo, o seu sangue todo vai para o músculo, que eu iria puxar esse cara para o fundo e nós dois iríamos morrer afogados. Quando eles nos tiram da praia e depois eles fazem a gente voltar a respirar, os salva-vidas vêm ao encontro dos surfistas e aí eles explicam para os outros seminaristas que estavam do nosso lado que se eles não nos desmaiam, a gente iria morrer juntos, abraçado, porque nós não iríamos soltá-los, nós não iríamos ouvir as informações que eles iam nos dar e nós iríamos os dois para o fundo do mar. Deu para entender que não é insensibilidade? Quando a gente foca em ajudar, em dar a mão, às vezes é preciso até fazer o outro desmaiar para que ele não nos leve no buraco. Então eu preciso fechar e tapar os meus ouvidos, sim, para aquela crítica que não nos constrói, para aqueles que dizem que nós somos concursados e não trabalhamos, para aqueles que têm solução claríssimas, completas, repletas, soluções imediatas, prontas para o que está acontecendo. Também lembro aí de uma vez que eu fui num programa de rádio apresentar os resultados de 2019 sobre a Escola da Inteligência e uma pessoa ligou para a rádio e disse exatamente assim, eu não sei, foi exatamente essas as palavras que ele disse, eu não sei o que esse imbecil está comemorando com a educação de Cuiabá, porque a educação de Cuiabá não evoluiu em nada. E eu respondi a ele dessa forma, cara, teve uma vez que eu olhava para o céu e via os aviões e eu pensava, nossa, como o avião é pequeno, como o avião é minúsculo. O dia que eu fui ver um avião de perto, eu não imaginei o quão grande ele era. Para você que está longe da educação, de fora, para você que não é educador, para você que não está na sala de aula, qualquer resultado que eu trouxer aqui positivo vai ser muito pequeno para você. Para nós, educadores, para os profissionais brilhantes de Cuiabá, cada criança que eles alfabetizam, cada criança que sai melhor, cada aluno que se torna um ser humano mais íntegro, porque passou por uma sala de aula de Cuiabá, cara, os resultados são imensos. Me desculpa se você não tem uma lupa para olhar para o céu. E o que você vê no céu de Cuiabá é o avião da educação muito pequeno, quando, na verdade, esse avião carrega mais de 54 mil alunos, ou 44 mil alunos, 54 mil alunos, em suas asas, com profissionais extremamente dedicados. Gente, sabe, acabou o programa, eu nem lembrei desse cara. Porque se eu falar, nossa, como que ele liga para lá, como que ele fala isso da gente, como sabe, é perder o foco do que eu realmente preciso fazer. Eu perco o foco porque eu quero, ai, por causa disso, ai, por causa daquilo. Às vezes eu estou no grupo da Secretaria de Educação e às vezes eu vejo professores, educadores só falarem mal, só mal, só mal, só mal, só mal. Não vamos denunciar o que tem de errado na nossa escola aqui no Facebook. Mas vai ser anta lá no Quinto dos Arraia. Sabe por quê? Porque denunciar em redes sociais não resolve. Se tem algo errado na sua escola, vai lá e conserta. Vai buscar as pessoas de direito. Não vai jogar na rede social para jogar todo mundo contra nós, não, ô imbecil. Por isso que você vai olhar essas pessoas extremamente infelizes. Porque elas só conseguem olhar o negativo. E mais,
são tão negativas e tão pessimistas que elas precisam de mais gente para fazer com que o pessimismo delas tenha algum fundamento. E aí as redes sociais. Por quê? Porque tudo que é negativo chama atenção. Agora me pergunta, professor, professora, educador, educadora, se o bebedouro da sua escola está com problema, é no Facebook que você resolve? Se o quadro negro não está bom, é no Facebook, colocando uma foto de um quadro negro, é no Facebook que se resolve? Não! Porque no Facebook vai ver e vai curtir pessoas que não resolvem aquilo, mas que vai encher você de uma falsa certeza de que o seu pessimismo, sim, ele tem razão de existir. E pessimismo não tem razão de existir nem aqui nem na China. Porque pessimismo é a capacidade que eu tenho de acreditar que tudo vai dar errado. E o que eu faço quando eu faço isso nas redes sociais? Eu trago mais gente para torcer para que as coisas continuem dando errado. Faz sentido para você? Agora olha para a sua vida. Quando acontece algo negativo, para quem você liga? São para as pessoas que de fato vão te ajudar a resolver o problema? Ou são para as pessoas que vão passar a mão na sua cabecinha e dizer: não, tadinho de você, você é muito sofredor mesmo. Ai, coitadinho de você. Tenho dó. Cara, a vida não é justa. A vida não, nós não estamos neste mundo para o mundo ser justo. O mundo é o que é. Cabe a mim ser mais forte que o mundo. E ser forte não é a capacidade de bater. É a capacidade de apanhar e continuar de pé. Porque eu tenho um propósito, eu tenho uma vida, eu tenho um significado, eu tenho uma missão. E a nossa missão é tornar o mundo melhor por aquilo que eu sou. Porque, educadores, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode saber muito, 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 muito. Mas não é o seu pensamento que torna as pessoas melhores. Porque um aluno, ele não sabe diferenciar quem você é daquilo que você sabe. Então, ele suga você como pessoa. Ele suga você como um todo. Ou você se torna a inspiração para as pessoas serem melhores, ou você se torna um modelo negativo que as pessoas copiam para ter uma vida ainda pior, ou você se torna um modelo negativo a não ser imitado. E quando a gente se torna um modelo negativo a não ser imitado, ou quando a gente se torna um agente adoecedor das outras pessoas, putz, a gente colhe aquilo que plantou. Por isso que Jean-Paul Sartre vai dizer que você é livre para escolher, mas você é prisioneiro das suas escolhas. Você pode olhar para a educação de Cuiabá como a primeira capital, a primeira cidade que, diante da pandemia, abraçou a educação e fez com que ela acontecesse com uma excelência e uma qualidade diferente. Ou você pode dizer, poxa, só para dar trabalho para nós. Tá vendo? Ninguém tá nem aí para nós, professores. Ou você se sente pertencente a uma cidade de profissionais extremamente capacitados, comprometidos em tornar os cuiabanos melhores, em formar uma nova geração de cuiabanos cada vez mais saudáveis, ou você é aquele que, com suas críticas, vai na contramão daquilo que muitos e muitos profissionais estão tentando fazer, que é dar sentido, esperança e uma vida melhor às pessoas de Cuiabá.
Aos outros, eu dou o direito deles serem quem eles querem ser. A mim, eu dou o direito de ser melhor a cada dia. Quem disse essa frase? Chico Xavier. Para vocês verem que eu cito um autor cristão, um autor espírita, um autor budista, um autor ateu, como Jean Paul Sartre, e não tenho nenhum preconceito. Se me ajuda a viver melhor, glória a Deus. Quem diz que Chico Xavier não está no céu? Quem diz que esse homem se compara a vida dele com a minha? Meu Deus do céu, eu estou anos-luz atrás do que ele fez pelas pessoas. Quem sou eu? Se eu olhar para a vida do Karnal e dizer, nossa, é um ateu, mas hoje o Karnal consegue tocar o coração e a mente das pessoas que eu não consigo. Ele conseguiu abrir um canal de comunicação muito melhor. Por que eu vou criticar esse cara? Pelo contrário, eu vou olhar para ele e falar, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Por mais que hoje eu não tenha nem emprego, eu não tenho nem onde dar palestra, mas eu vou ter esse cara como referência, não para criticar, não para julgar, mas para me tornar melhor. Se ele conseguiu, eu consigo também. Agora imagina você entrar no mar da educação, andar sobre as ondas, sobre as águas, e parar para olhar as pessoas que vão te criticar. Meu Deus do céu, você vai afundar. Você vai estar mastigando o Rivotril na sala dos professores, com cafezinho. Você vai trocar a bolacha pedagógica pelo Rivotril, porque não tem outra situação. Ou você se enche de emoções positivas, ou você canaliza a sua força, o seu conhecimento para tornar a vida dos outros melhor, para você ser inspiração para os outros. Ou então, você vai ser a decepção dos outros. Vou citar uma frase de Darcy Ribeiro, que eu gosto muito. Ele diz: eu lutei por uma educação de qualidade e fracassei. Eu lutei pela inclusão da educação indígena e fracassei. Eu lutei para que os educadores fossem valorizados nesse país e fracassei. Eu lutei para que as pessoas pudessem ser melhor através de uma educação de qualidade e eu fracassei. Eu lutei para que o Brasil fosse um exemplo de uma educação transformadora e falhei, fracassei. O que me conforta é que eu não fui a causa do fracasso. Cara, deu para você entender o que Darcy Ribeiro quer nos ensinar? Não importa se a gente está tentando melhorar e ali está fracassando, não vê resultado, está fracassando, não vê resultado, está fracassando, não vê resultado, está fracassando, não vê resultado. O que importa é que eu não sou a pedra de fracasso daquilo que eu quero construir. Ou daquilo que os outros estão tentando construir. Meus queridos, o nosso coração está em lágrimas. O nosso coração está em pura tristeza. O nosso coração, com essa pandemia, não descansa sem que a gente se preocupe com os nossos familiares, sem que a gente se preocupe com a nossa vida, sem que a gente se preocupe com os nossos alunos, sem que a gente se preocupe com quem estão ao nosso lado, sem que a gente se preocupe com aqueles que nós amamos. Não tem como. Mas nenhuma dessas preocupações, pode nos impedir de direcionar a nossa vida para fazer o bem, principalmente agora. Principalmente agora, onde o mundo está carente de pessoas que, de fato, se tornem inspiração uma para as outras.
Aí você diz para mim, Jackson, mas eu não quero ser inspiração para ninguém. Eu quero, se eu sobreviver, se a minha vida tiver, já tá ótimo. Ótimo. Se é essa vida de merda que você quer, se você está relativizando a vida por baixo, ótimo. Porque o que a psicologia porque a psicologia positiva nos ensina é que para ter uma vida incrível, para ter felicidade, eu tenho que direcionar a minha vida para fazer a vida dos outros serem melhores. Para que eu torne a vida dos outros melhores. Por quê? Porque o sentido da vida nunca está em mim. Viktor Frankl, grande psicólogo judeu, resistiu ao campo de concentração. E Viktor Frankl, em Auschwitz, ele queria se suicidar, se matar, porque aquilo ali era o sofrimento do sofrimento. O campo de concentração foi e é, até hoje, a maior catástrofe humana que já existiu. Com um detalhe, provocada pelos próprios seres humanos. E uma vez ele estava decidido a se matar, quando ele encontrou uma violeta no meio da neve, no frio de Auschwitz. Ele tira a raiz da violeta, planta num vaso e ele diz assim: eu não posso morrer, porque essa linda violeta precisa viver. E quando ele sai do campo de Auschwitz, a sua esposa foi morta na câmara de gás, os seus 2 filhos foram mortos na câmara de gás, os seus parentes foram mortos. Ele tinha tudo para ser apenas mais uma vítima de Auschwitz. Ele volta e desenvolve a psicologia da objetividade, onde o objetivo da vida nunca está em mim, está no bem que eu faço pelo outro, está no simples cuidar de uma violeta para que ela não morra, porque uma violeta no campo de Auschwitz ainda é uma beleza a ser contemplada. Faz sentido para você? Viktor Frankl, um dos maiores psicólogos da humanidade, um dos caras maravilhosos, fantástico, transformador e que precisa, nesse momento, ser trazido à luz da nossa mente como alguém que passou pela tormenta humana e descobriu que é no outro que se faz sentido a vida. Martin Luther King descobriu que era na luta pelo fim da segregação racial que a vida dele teve sentido. Mahatma Gandhi descobriu que era na luta sem violência que ele iria libertar o povo indiano. E isso fez todo sentido na vida dele para que ele se tornasse o homem que ele se tornou. Mandela ficou 30 anos na prisão. 30. Viu um dos seus filhos, não conseguiu ir no enterro de um dos seus filhos. Foi taxado como o pior homem da África do Sul. Perdeu mulher o traía, a família o abandonou, a família o culpava por ele ter um ideal que sacrificava a presença e o amor dele na própria família. E quando ele sai da prisão e se torna presidente, ele não leva nenhuma mágoa, nenhuma grade da prisão no seu coração para se tornar um dos maiores líderes da humanidade, um dos maiores presidentes da África do Sul. Meu querido, minha querida, não é o sofrimento que faz a gente ser ruim. O que faz a gente ser ruim é não cultivar bons pensamentos e não mirar, não focar a nossa energia naquilo que faz bem
as pessoas, naquilo que transforma a vida e o coração dos outros. Então, eu vou te dar 5 dicas para que você, de fato, possa ter uma vida melhor. Querem as 5 dicas ou a gente já pode terminar, que nós já estamos com 1h11 de palestra. Se vocês estão cansados, eu já estou muito realizado com o que nós já conversamos aqui hoje, mas eu tenho 5 dicas para dar para vocês sobre uma vida que vale realmente ser incrível. Passar pelo sofrimento não é opcional, mas permanecer nele é. Então, prefiro levar e seguir em frente, mesmo carregando as suas marcas. Uau, Lucideia! Nossa! Você sintetizou toda a palestra. Já posso até ir embora daqui, Lucinéia Schmitz. Obrigado pelo comentário. Eu quero as dicas, disse a Camila Petroni. Lembrando, Raul, que existem negativistas e negacionistas. Sim, Rosenalva, sou apaixonado pelo trabalho que realizo e pelas pessoas que fazem parte da minha vida. Uau! Yes! Então vamos lá. 5 dicas para que você tenha uma vida extremamente feliz em período de pandemia. Primeiro, construa, cultive relacionamentos saudáveis. Exclua as pessoas que nesse momento, ou proteja-se das pessoas que nesse momento vão te trazer cargas negativas. Vão vir só para falar de notícias ruins. Cultive emoções positivas. Relacionamentos saudáveis são as 2 primeiras. Relacionamentos saudáveis e emoções positivas. Jackson, como eu posso ter relacionamentos saudáveis se nós estamos isolados? Você tem WhatsApp, você tem celular. Nós estamos proibidos de abraçar as pessoas fisicamente, mas nós não estamos proibidos de falar palavras que abraçam. Ligue, passe mensagens. Sabe, não é mandar aquele post de mensagem prontas, não. É você ligar o WhatsApp do seu celular, o áudio, e falar: olha, estou com saudade, estou passando aqui para dizer que você é importante para mim. E quanto mais pessoas você passa e fala palavras boas, elogios, passa otimismo, dê dicas de uma vida melhor, mostra que se importa, mais relacionamentos saudáveis você vai ter. As pessoas, quando começam a fazer coach comigo, sabe o que elas fazem? Passam como tarefa mensagens positivas, boas, nem que seja uma palavra amiga de conforto para todas as pessoas que elas têm no WhatsApp. E aí, sabe o que acontece? O reverso. Gentileza gera gentileza. E como elas tomaram a iniciativa de construir relacionamentos saudáveis, então, ao falar o que elas gostam das pessoas, ao revelar seus sentimentos, ao olhar aquilo que o outro tem de bom, elas recebem áudio igualmente positivos. Porque aí elas quebram a timidez das outras pessoas. E ao receber de volta, elas falam: Jackson, eu jamais imaginei que tal pessoa pensava isso de mim, que ela diria isso de mim. E aí eu vou me enchendo de emoções positivas. Mas, querido professor, professora, se você liga para aquela professora muito sua amiga, e a única coisa que vocês conseguem no celular é ficar falando mal uma das outras, ou falando mal de outra terceira, tipo, você viu a coordenadora? Agora está nos exigindo isso. Mas é da secretaria. E tal. Quando você desliga o telefone, você é pior do que você era quando atendeu a ligação ou quando fez a ligação. Faz sentido para você? Para cada emoção negativa que eu desenvolvo, eu preciso de 3 positivas. Então eu vou ser esperto, já que estamos no mundo onde o mundo nos impera emoções, sentimentos, pensamentos extremamente negativos.
por causa da pandemia, eu conscientemente vou fazer o contrário. Vou produzir em mim emoções positivas. Eu vou descobrir o que eu gosto. Gente, à noite, eu acabo de tomar banho, eu pego o meu perfume, eu tenho um perfume que eu uso só depois do banho, ele dá um cheiro de... Nem é caro, é uma insensatez do Boticário. Ele dá um cheiro de limpeza, sabe? Aquele perfume que mostra que você está limpo, cheiroso. Eu borrifo aquele perfume e vou assistir minha televisão, vou assistir um filme, vou assistir uma série, vou pegar meu livro, vou ler, vou ficar em casa conversando com meu filho, com a minha esposa. Olha, eu vou curtir, eu vou me curtir. Antes de ir dormir, eu vou passar óleo de rosas no meu rosto. É uma coisa que eu adoro. Perfume de óleo de rosas. Ótimo. Eu estou fazendo para mim. São os meus momentos. Se você não tem os seus momentos, você não tem como descobrir emoções positivas. Entende? Se você começa a julgar a professora que não faz nada e não consegue entregar nada na data certa, em vez de criticar, por que você não liga para ajudar? Escuta, eu vi que você não entregou o relatório que foi pedido. Não disse, você precisa de ajuda? Você quer que eu te ajude? O que eu posso te ajudar? Consegue entender a diferença? Eu preciso dar ao outro aquilo que ele precisa. Isso é criar emoções positivas e relacionamentos saudáveis. Ah, professor, mas se eu tiver que dar o que o outro precisa, eu não tenho. Eu não tenho identidade. Tem sim. Porque a gente dá o que o outro não quer. Quando a gente joga na cara do outro que ele é horrível, que ele é ruim, que ele é incompetente, que ele não fez nada direito, que ele está atrasado com o que ele tem que entregar, ele não quer ouvir isso. Mas você dá o que ele não quer ouvir. Porque você acha que assim, jogando na cara dele o erro dele, você vai ajudá-lo a melhorar. Quando, na verdade, você só faz ele se sentir ainda mais uma pessoa horrível, uma pessoa ruim. Por quê? Porque se ele não dá conta, não é muitas vezes por preguiça, é por falta de habilidades, por falta de competência. E você apenas está jogando na cara dele aquilo que ele não consegue melhorar. Mas se você oferecer ajuda e estender a mão, cara, nada pode ser melhor que isso. Por isso, só para explicar para vocês, muitas escolas daí de Cuiabá me pediram para participar da mesa redonda que vocês chamam, né? E eu disse, olha, eu aceito, mas vocês vão comunicar primeiro com a Zileide, diretora de ensino, com a Eliane Quignone, coordenadora de formação. Se elas autorizarem, por mim não há problema nenhum. Mas eu preciso que elas autorizem e que elas saibam. De repente, me liga e diz assim, professor, a mesa redonda vai ser do PPA, do PPP, Projeto Político Pedagógico. Como é que uma pessoa de fora vai dar palestra sobre PPP, sobre aquilo que é o projeto político, que é a identidade de uma escola se você não está na escola? Verdade. Não tem como. Tá vendo? Eu iria ajudar, se não pedisse para falar com a Quignone e com a Zileide, de uma maneira que não seria produtiva. Eu não estaria em consonância com a Secretaria de Educação. Ótimo. Quando vocês precisarem de uma coisa que eu possa agregar, eu estou aqui. Olha, tranquilo. Relações saudáveis, emoções positivas. Não me senti descartado, pelo contrário, senti que naquele momento eu estava contribuindo e todas as diretoras que falaram comigo disseram, professor, elas têm razão, não tem? Eu falei, claro que tem. A mesa redonda realmente precisa ser para construir o PPP agora. Essa é a missão que todas as escolas têm esse ano.
através do projeto da BNCC. Você já tem a Escola Cuiabana, você já tem todos os requisitos de uma educação já em nível municipal muito bem organizada. Agora, cada escola precisa organizar o seu PPP. E PPP é igual você fazer a linha ética ou o pensamento ético de uma empresa. Somente aqueles que estão lá podem construir. Ninguém pode comprar um PPP pronto. Ninguém pode construir a base ética de uma empresa se não está dentro da empresa. Entende? Emoções saudáveis só nos levam a relacionamentos saudáveis. Se o terceiro ponto para uma vida feliz é engajamento profissional. Ama o que você faz e faça dar frutos. Não seja a pedra de fracasso do Darcy Ribeiro. Lembra que eu citei? Darcy Ribeiro. Não seja aquele que leva Darcy Ribeiro ao fracasso. Esse que leva Darcy Ribeiro ao fracasso é a pedra de tropeço. Seja o Darcy Ribeiro. Lute por uma educação de qualidade, dê o seu melhor, faça o seu melhor, faça diferente, ame, se entregue, faça e dê cada dia mais de você no seu trabalho. Ah, mas e se fracassar? A pergunta é, você foi a pedra de fracasso? Meu querido, se você não foi a pedra de fracasso, o seu exemplo vai ficar registrado para sempre. Deu para entender? O seu exemplo vai ficar para sempre registrado. Você só não deve ser a pedra de fracasso. E por que engajamento profissional, Jason? Engajamento profissional é como se você estivesse querendo dizer trabalhe mais. Não só trabalhe mais. Trabalhe de forma que você tenha satisfação com o seu trabalho. Isso é engajamento. Trabalhe de forma como que os resultados sejam positivos e não negativos. Então, alguém que diz, vamos denunciar o que está de errado nas nossas unidades escolares no Facebook, me desculpa, vai gerar resultados positivos? Não vai. Não vai. Vai só trazer amargor para você, para quem vai denunciar e para todos os envolvidos da unidade escolar. Mas vai se anta lá nos arraia. Mas precisamos conviver com as antas. E aí, Jackson, o que a gente faz? A gente protege nossas emoções dessas pessoas. Existem pessoas que eu não quero perto de mim. Inclusive, nos meus stores, agora, de hoje, eu falo exatamente que o mal existe, a perversidade existe, e pessoas más, não adianta nem você rezar por elas, porque elas não querem ser boas. E se alguém não quer mudar, nem Deus pode fazer isso. Porque ele nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. E aí o que eu faço? Eu me protejo dessas pessoas. Jesus fez isso. Jesus não andava com fariseus nem sumos sacerdotes. Não andavam com aqueles que impunham sobre o povo a sua maledicência, a sua mágoa, a sua raiva, a sua tristeza, o peso da condenação. Não amaldiçoava, mas também não tinha perto. Entende? Ele focava sua energia naqueles que queriam ser melhores. Poderiam ser as piores pessoas, prostitutas, leprosos, pecadores, republicanos, não interessava. Se a pessoa queria ajuda e queria mudar, Jesus se aproximava. Se a pessoa não queria, Jesus abençoava e falava, vai embora, segue sua vida, eu tenho uma missão a cumprir. Se você souber qual é a sua missão a cumprir na educação, você não deixa ninguém falar mal da sua escola nem dos seus profissionais. E muito menos você critica um profissional, um colega de profissão que tem os mesmos sonhos, os mesmos desejos, as mesmas vontades de acertar que você tem. Quarto
ponto para a gente ser feliz. Então, primeiro, relacionamentos saudáveis. Quanto mais pessoas você tem a quem amar, e quanto mais pessoas você tem a quem te ame, mais feliz você será. Para isso, eu preciso desenvolver emoções positivas. Para isso, eu preciso ter engajamento profissional, porque a profissão é o que me realiza enquanto pessoa. E o quarto, propósito. Qual é o seu propósito de vida? O que você está fazendo nesse mundo? O meu propósito de vida é transformar a vida das pessoas pelo conhecimento e pelo amor. Por isso eu não importo que as pessoas me xinguem. Eu não importo que as pessoas me critiquem. Eu vou continuar sendo um sinal de amor para a vida delas. Eu não importo de passar dias lendo, eu não importo de passar trabalhando horas e horas. Só para vocês terem uma ideia, eu fui o único consultor da inteligência educacional que, depois que fazia as consultorias nas escolas, à noite, que era para eu descansar ou para eu registrar no computador o que tinha sido feito em cada unidade que eu visitei, eu ia para as escolas dar palestras aí em Cuiabá, de escolas que nem tinham o projeto da Escola da Inteligência. E por que eu fazia isso? Porque era a forma que eu tinha de me doar de todo o coração. Não é porque eu sou bom, é porque eu necessito disso para ser feliz. Eu necessito me entregar, eu me conheço. Entre estar no hotel, no quarto de hotel, descansando, ou estar dando uma palestra para famílias, para professores, que nem tinha. Eu cheguei a dar palestras em escolas estaduais, que não tinha nada a ver com a rede municipal, mas era o meu horário de descanso. E eu saber que eu posso estar dando uma palestra e ajudando e inspirando pessoas, ou estar no meu quarto descansando, o que me realiza mais? Estar dando palestra, estar trabalhando. Essa é a palavra. Quando você se consome pelo propósito que você tem, meu Deus do céu, você faz tudo valer a pena. Tudo, tudo, tudo valer a pena. Entende? E o último, realização. O que é realização, Jackson? É você se sentir satisfeito com aquilo que você faz. Você ter resultados positivos das atitudes que você toma. Uma pessoa realizada é uma pessoa que realiza, mas realiza de forma inteligente. O que é a forma inteligente de realizar? É eu empregar meu esforço, minha dedicação, o meu trabalho e ter resultados positivos. O contrário de realização, frustração, é eu dedicar o meu tempo, meu esforço, realizar o que eu tenho para realizar e obter resultados negativos. E se eu sei que eu posso ter resultados diferentes, se eu estou fazendo a mesma coisa e sempre tendo resultados negativos, por que eu não mudo a forma de fazer? Aí entra a inteligência emocional. O que é que eu posso fazer de diferente que eu vou ter mais resultados do que eu estou tendo até agora? Para me sentir mais satisfeito comigo mesmo. Para me sentir melhor comigo mesmo. Jackson, mas tem pessoas que me prejudicam. Tem pessoas que me atrapalham no trabalho. Eu também tenho. Eu também tenho pessoas que me criticam demais. Eu tenho pessoas que colocaram brecha, colocaram um ponto final nos meus sonhos. Num sonho que eu tinha, 12 anos dedicando a minha vida, e teve gente que chegou e colocou um ponto final por maldade. Eu tenho duas